Boa noite, igreja. Que o Senhor esteja com cada um de nós essa noite. Gostaria de convidar você a se colocar de pé, a trazer nessa hora o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, para louvar ao Senhor conosco, porque o Senhor é bom, perfeita é a sua vontade. Amém? Diz assim a palavra: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então que essa noite seja uma noite de comunhão com o Altíssimo. Amém? O Santo dos Santos habita dentro de nós. Aleluia! Te exaltamos essa noite, Senhor. Tu és grande, poderoso, grandioso, maravilhoso. Engrandecemos o teu nome, Pai. Aleluia! Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Que eu puser a planta dos meus pés possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado, yeah. Porque Ele é comigo. Aleluia! O Senhor é contigo. Por onde eu for, por onde eu for a tua benção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés possuirei. sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado, yeah. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado. Vamos declarar essa noite que toda sorte de bênçãos o Senhor já liberou para nós. Amém? Onde eu for a tua benção, onde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada, a minha saída, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés possuirei. sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em
sou abençoado, toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Mais uma vez, toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Aleluia! Fiel é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o Senhor que tem nos abençoado. Amém? Essa manhã, no momento do louvor, a gente falava sobre como é bom estar na presença do Senhor, como é bom encontrar prazer na presença do Senhor, como é bom encontrar prazer naquilo que fazemos por Ele, na leitura da palavra, servindo uns aos outros, porque o Senhor é aquele que nos potencializa. Aquilo que o Senhor nos dá como bênção, não é para a gente reter, não é para a gente inchar, não é para a gente ter. Aquilo que o Senhor nos dá é para que nós possamos ser abençoadores. Aquilo que nós temos é para passar por nós e alcançar ao outro. O Senhor, Ele tem multiformas de usar aqueles que Ele chama. Então, se essa noite você veio a este lugar, ou se é um dos teus questionamentos e hoje você trouxe, do tipo, como eu posso ser usada por Deus? Eu não sei fazer nada demais, eu não tenho muita coisa. Como eu posso ser usada por Deus? Eu não me encaixo em nenhum ministério da igreja. Como eu posso ser usada por Deus se eu não tenho recurso? Querido, o Senhor sempre usa os seus filhos a partir daquilo que nós temos. E quando você coloca na presença de Deus, o que Ele faz é multiplicar aquilo que Ele já te deu. O que você precisa é se conhecer a ponto de saber o que é que você tem. Um homem na presença de Deus, ele precisa compreender que sem Ele, nada ele é. Mas com Deus, nós somos mais do que vencedores. Isso não significa que somos mais do que vencedores, porque existem perdedores, e aí nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores, porque Ele nos fez melhores do que éramos antes de o termos conhecido. O Senhor nos fez hoje mais do que vencedores, porque antes nossa mentalidade era de pessoas fracassadas, mas hoje nós temos a mente de Cristo. O Senhor nos fez mais do que vencedores, para que a gente possa agir como tal na vida daqueles que caminham conosco e também na vida daqueles que nós não conhecemos. O Senhor nos fez mais do que vencedores, para que cada um de nós, em cada caminho, em cada passo, cada um de nós, uma bênção nas mãos do Senhor.
É isso que Deus faz. Transforma pessoas comuns, como eu e você. Pessoas que todo dia acordam quando o despertador toca, vão trabalhar, almoçam, vão trabalhar, pegam um ônibus lotado e voltam e cuidam dos filhos e lavam a louça e preparam a marmita do dia seguinte. E às vezes você pensa, como é que Deus vai me usar se tudo na minha vida é no automático? Deus pega pessoas comuns e tira da rotina que o mundo impõe e coloca dentro de outra rotina, a rotina do reino de Deus. E seja acordando com o despertador tocando, seja trabalhando, seja marmitando, seja cuidando de criança, tudo isso será para a glória de Deus Pai. Querido, que essa semana você possa apertar o botão que faz você fazer as coisas no automático. Que essa semana você possa pensar antes de falar, pensar antes de sentir, pensar antes de agir, para que em todas as coisas você seja um louvor para a glória de Deus Pai. E aí estará o sentido da sua vida, porque você pode se esforçar muito, mas se você se esforçar na coisa errada, de nada vale o teu esforço. Se não for o Senhor que guarda a tua casa, de nada adianta você acordar cedo e dormir de madrugada, porque é Ele que nos sustenta. O Senhor nos fez para em todas as coisas sermos um louvor para a sua glória. Amém? Então que essa noite seu coração esteja aberto para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, porque Ele é digno daquilo que sai dos nossos lábios. Ele é digno do melhor que existe dentro de nós. Amém? Louvemos ao Senhor. A gente vai cantar uma canção nova, que eu acredito que você já conhece. Então que a gente faça essa noite um grande coral, todos aprendendo juntos aqui pela primeira vez. Amém? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revela. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Seu nome é poderoso, seu nome é grandioso, seu nome cura os enfermos, seu nome quebra cadeias, seu nome restaura, seu nome é poderoso. O teu nome é poder, Senhor. O teu nome é poder, Senhor. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste,
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. 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 Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode declarar: poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Mais uma vez. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Essa é uma noite especial para nós. Queria muito que a gente pudesse trocar os melhores afetos essa noite. Que Deus usasse você com seus braços, com seus lábios, com seus olhos, para transferir para a pessoa que está próxima de você a segurança da fé, o amor incondicional, que transbordasse de você agora para a pessoa que está próxima a você, nesse abraço fraterno, esse abraço cheio de amor. Que o Senhor inunde o seu coração. Sejam bem-vindos ao encontro dessa noite. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Haja luz. Que bom que vocês estão aqui essa noite. Desejo saudar também os que estão num culto ao vivo
pela rádio 92.3, os que estão nos acompanhando também pela Rádio Cultura de Pinheiro, aqueles que nos estão acompanhando pela internet, esteja você onde estiver, em qualquer parte do mundo, minha saudação fraterna, e os que estão nos acompanhando pela TV, esteja você no canal em que estiver sintonizado, eu não sei muito bem em que canal você está sintonizando, mas estamos aí para estender a nossa destra de comunhão e saudá-lo com paz. Queridos, eu quero começar por algum canto. Eu tenho alguns adesivos para carro. Se você desejar, no final do culto, Pastor Cláudio, vai ficar lá na portaria, nessa porta aqui, ok? Vai ficar nessa porta. Não tenho muitos, mas eu tenho uma quantidade razoável. Agora em setembro, eu estou trazendo mais, se faltar, já está chegando. Daqui a 2 semanas eu trago mais. Agora, cuidado aí, gente, com esse negócio do adesivo no carro aí. Porque você vai ficar marcado para todo sempre. Cuidado com a barbeiragem, cuidado com a delicadeza, cuidado com a economia dos dedos no trânsito. Sempre a gente é desafiado, né? Então tenha cuidado, viu? Queridos irmãos, eu quero mergulhar na palavra. Eu estou desde de manhã assim sobre o delírio da palavra que o Senhor compartilhou conosco essa manhã. E eu vou dar seguimento a ela, unindo aquilo que dissemos no domingo próximo passado, aquilo que escorreu para nós ainda esse domingo de manhã. E quero começar com o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Hoje de manhã o nosso tema foi que a nossa humanidade revela a divindade. A nossa humanidade, ela não é um escândalo para Deus. Deus nos criou humanos, integralmente humanos. Deus não nos fez pequenos deuses, mas nos fez integralmente homens. Eu dizia hoje de manhã que Deus não se escandaliza com nossa humanidade. Nós é que nem sempre estamos confortáveis na nossa humanidade. Às vezes nos sentimos desconfortáveis porque achamos em algum momento nós achamos que nossa humanidade pode agredir Deus, pode insultar Deus, e aí a gente cai num grande buraco, um abismo de entendimento, achando que Deus se escandaliza com algum senão da nossa humanidade. O texto que eu pedi que você lesse é Gênesis capítulo 1, versículo 26. Fazendo um link com a semana passada, Deus, Ele está tão interessado numa humanidade saudável, que Ele decidiu ser homem e habitou entre nós. Jesus não é meio Deus e meio homem, Ele é 100% Deus e 100% homem. Durante todo o tempo em que Jesus esteve na terra, Ele era 100% homem. Não era um homem com sotaques divinos, era um homem ensinando os homens a serem homens. E eu estou dizendo homens no sentido da humanidade, homens e mulheres, seres humanos. Tamanho era o interesse em resgatar uma humanidade saudável, foi que Jesus veio resgatar a nossa humanidade saudável, mudar a égide do nosso coração, tirar a nossa mente
obliterada pela interferência do primeiro Adão, o caído, para que nele fôssemos feitos novas criaturas, nos tornássemos filhos de Deus, segundo o modelo de Jesus. Esse é o beabá do nosso entendimento sobre experiência cristã. Deus nos trouxe para Ele, e em Jesus, Ele ressignificou a vida, de formas que nós não pensamos ou não devemos pensar mais como o caído Adão, não devemos sentir no modelo do caído, não devemos projetar a vida no recalque da alma do caído, da psicose básica que domina os seres humanos. Em Jesus, nós fomos ressignificados, ou a vida teve um novo significado para nós. O texto que eu propus a leitura, de Gênesis 1, 26, disse assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deixa eu parar aqui nesse texto. Essa é a gênese do homem. Era o que estava na mente do Criador antes do objeto criado ser criado. É com esse propósito que os seres humanos se tornaram seres humanos, para que eles fossem uma espécie de regentes sobre a terra. Na queda da natureza humana, Deus nunca perdeu seu propósito, e o plano B entrou em ação, que foi a regeneração do ser humano. Jesus é o nosso remidor, Ele foi quem nos regenerou, nos trouxe de volta e mudou a nossa perspectiva, de forma que quando nós nos tornamos cristãos, a nossa chave hermenêutica para interpretar a vida passa a ser Jesus. Precisamos ver a vida por Jesus. Precisamos enxergar a vida por essa grande chave hermenêutica. Jesus será a nossa grande base de interpretação para a vida. Nós, como igreja, mergulhamos na mais densa treva do paganismo, quando o mundo greco-romano interferiu na mente original da igreja, nos afastando dos princípios essenciais de uma vida bem-aventurada. E aí nós fomos interferidos e chegamos na igreja que nós temos hoje, cujo modelo nos assusta. Ela está entre a bipolaridade de uma organização que não se entende e entre um business muito mal sucedido. Mas a igreja, ela nem foi resgatada para ser um ente bipolar no meio da sociedade, nem para se tornar uma pessoa jurídica dentro da sociedade, um business nos negócios da fé. A igreja nasceu para se tornar um corpo facilitador da vida dos seres humanos, para ser alguém que dialoga entre a simplicidade do Evangelho e os seres humanos que aqui estão. Eu, quando olho para a igreja contemporânea, eu penso que ela se parece muito pouco com a igreja que Jesus pensou. Boa noite, queridos. Ela não se parece nem em essência, nem em forma, nem em coisa nenhuma. Nós estamos distantes do Evangelho. E esses dias tenho pensado, eu sinto saudade do Evangelho. Sinto saudade de uma igreja que é perfeitamente imersa dentro do espírito do Evangelho, de amigos que decidam pelo Evangelho, que façam suas escolhas passando pelo Evangelho, que não façam suas escolhas baseadas nessa angústia
de uma igreja que não se encontrou com ela mesma e tampouco com Cristo, que não se parece com aquilo que Deus pensava originalmente. Eu olho para Gênesis capítulo 1, versículo 26, e refletindo sobre uma palavra breve da Sara, ela estava dizendo que sermos mais do que vencedores não nos torna melhores que ninguém. Ser mais do que vencedor não é uma relação entre os que estão sendo vitoriosos e os que estão perdendo. Ser mais do que vencedor não é uma relação de comparação. Ser mais do que vencedor é eu me tornar melhor do que eu fui ontem para mim mesmo. Não tem uma relação com o outro, tem uma relação com as minhas próprias superações. Ser mais do que vencedor é me vencer todo dia, me superar todo dia, é avançar na dimensão de uma vida facilitadora para as relações interpessoais. Ser mais do que vencedor é eu me tornar um marido muitas vezes melhor do que eu fui ontem, um pai que facilita a vida dos filhos, empresários que facilitam a vida empresarial do seu estado, um político que traz dignidade para a polis, que não faz política partidária, de nicho, de trincheira, mas que seja alguém que olha para essa terra como um servo dessa terra, que manifeste o reino na sua mais limpa e pura expressão da polis e da sua relação com ela. Muito bem? Quando Deus pensou o homem, Deus não pensou um homem esvaziado da sua humanidade. Deus pensou um homem pleno da sua humanidade. E Jesus era um homem pleno na sua humanidade. Como eu disse, Jesus não propunha esquisitices. Ele não era um homem com sotaques de Deus. Ele foi 100% homem, viveu intensamente a humanidade e facilitou o nosso caminho, porque Ele é o maior modelo inspirador, nosso maior paradigma, o modelo que mais inspira os homens a viverem vida de facilitadores, vida de gente superadora. A gente olha para Jesus e vê nele. Agora, nós que lidamos com a religiosidade, eu estou me incluindo e incluindo você, desculpe aqui, se você não se inclui, mas estou te incluindo. Nós que lidamos com a espiritualidade, ou com a religiosidade, e hoje de manhã eu dizia, nós quem? Nós os budistas, nós os espíritas, nós os evangélicos, nós os católicos, nós os islâmicos, nós que lidamos com a religiosidade, precisamos ter muito cuidado para que nós tenhamos uma visão perfeita, uma visão equilibrada, uma visão sensata com aquilo que de fato é a espiritualidade. É que, trazendo para o nosso palco de novo, eu vou recorrer a Moisés. Desculpe se eu insisto, né, com essa história. Moisés é o tipo de homem que nasce dentro do Egito, com toda a sua força de saber, não é? Com toda a espiritualidade do Egito, com toda a religiosidade contida dentro do Egito. Moisés cresce dentro do palácio de Faraó, considerado filho da filha de Faraó, um cara influente dentro da cultura, um cara que entrou dentro do saber do Egito. Mas um dia Moisés comete um crime na defesa de um judeu que estava sendo espancado, lá naqueles 400 anos de exílio, né, de escravidão do Egito. Ele defende um judeu e nessa defesa ele acaba matando um egípcio. E para defender a sua pele ele tem que fugir. E ele foge, vai para o deserto. E ele está no meio do deserto. Onde Moisés está, gente? No meio do deserto. Está lá cuidando de umas cabras, de um rebanho, vivendo uma vida meio nômade, cuidando das cabras, do gado miúdo. E de repente, Moisés era um cara assim, que não era qualquer coisa que ia chamar a atenção dele. Ele tinha uma mente extremamente astuta,
Não era o balido de uma ovelha, o balido de uma cabra que ia chamar a atenção de Moisés. Mas de repente, no meio do deserto, uma sarça, uma vegetação do deserto, ela produz autocombustão. Tuf! E aquela sarça arde. Aquilo chama a atenção de Moisés. Ele olha para a sarça e essa captura fenomenológica, o fenômeno atrai Moisés. E pode ser que o fenômeno também nos atraia, e a gente chame de espiritualidade as relações fenomenológicas. Tem um fenômeno, é espiritualidade. Não tem fenômeno, não tem espiritualidade. Pode ser que a gente também use lentes que vai interpretar essa condição. Tem um fenômeno, é profundo, é espiritual. Não tem um fenômeno, não tem espiritualidade. Então, olhe para essa cena. A sarça está ardendo. Vamos olhar para a cruz ali como uma sarça que arde. Tudo bem? A sarça está ardendo. Moisés então é capturado pelo fenômeno. Mas Deus quer levar Moisés além. E a sarça passa a falar. A sarça diz para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Imagina, gente, onde está Moisés? Ele não está num lugar chamado Jerusalém, apelidado de Terra Santa. Portanto, toda tentativa nossa de tentar lugarizar o antro da nossa espiritualidade será um fracasso, porque espiritualidade, do ponto de vista da sarça que falou, será qualquer lugar onde eu esteja com meus pés descalços. O que é pé descalço? Quando a gente pensa em sandália, em sapato, o que a gente pensa? No elemento de proteção, que protege o pezinho da gente das pedrinhas indesejadas, das bolhas que ferem o pé, do espinho do deserto que fere a sola do nosso pé. E Deus diz para Moisés: tira a sandália, coloca seu pé no chão, porque o lugar em que você está é terra santa. Então santo será todo lugar em que eu estiver profundamente humanizado, o lugar da minha dor, o lugar dos meus medos, o lugar das minhas angústias, das minhas decepções, das minhas dúvidas, o lugar em que me encontro humano, perfeitamente humano e desprovido de qualquer tipo, quando eu sou eu, nesse momento, o lugar onde eu estou pode se tornar uma terra santa. Por exemplo, santo pode ser o lugar onde duas pessoas estão fazendo um acordo num negócio onde nenhum dos dois está levando prejuízo. Esse lugar é um lugar santo. Porque nós temos a tendência de criar espaços para a santificação, que são espaços culticos, e perdemos a grandeza de transformar o nosso cotidiano num culto, de criar no dia a dia os nossos melhores e mais excelentes monumentos. Quando você conseguir, e tomara que você já tenha conseguido, criar no seu dia a dia os seus monumentos, ou seja, você se levanta de manhã e já vai partir para construir o seu monumento, um monumento de socorro, de misericórdia, de compaixão, e você ergue naquele dia, na sua melhor performance, um monumento de glória para a vida de alguém. Quando você elogia alguém, quando você aplaude um concorrente seu porque ele está fazendo melhor do que você, quando você é capaz de olhar para o outro e ver a glória que o outro está desenvolvendo, quando você é capaz de sorrir com os que sorriem, quando você é capaz de chorar com os que choram, você pode estar construindo o seu melhor monumento, porque na sociedade líquida que nós estamos vivendo,
A ética é: eu vou rir com quem está chorando, e eu vou chorar de quem está rindo. Essa contramão, ela não carrega espiritualidade, ela carrega carnalidade e não desenvolve o Espírito de Cristo. Bom, a página é virada, nós vamos para o livro de Josué. Josué é outro que é chamado por Deus, e Josué está lá no meio da sua guerra. Já teve numa guerra? Talvez sexta-feira tu tenha saído de uma. Não, eu não sou profeta, é natural que a gente esteja no meio de guerras, né? Às vezes até dentro de casa, né? Não. Guerras. Josué está no meio da sua guerra. Seu pior pesadelo, ele tem que entrar numa cidade chamada Jericó, extremamente fortificada. E Josué está pensando, com aquilo que ele tem um monte de escravo que acabou de sair do Egito, gente que nem mente de livre tem, que está no meio da transição de um modelo mental, ainda é escravo, não tem força, não tem autoridade, mas ele está conduzindo esse povo. Moisés morre, Josué assume, e eles estão na porta de Jericó, a cidade que eles devem conquistar. O que você acha que Josué está pensando? Você acha que Josué está pensando em Deus? Eu acho que não. Eu acho que Josué está pensando numa estratégia. Acho que Josué está tentando encontrar um buraco no muro. Acho que Josué está pensando que ele pode invadir Jericó de madrugada. Ele está pensando, está ali, angustiado, porque aquela é a realidade dele. Você já deve ter um problema impossível de ser resolvido. É o que está acontecendo com ele, um problema impossível. Invadir Jericó? Com aqueles caras que saíram lá com um pedaço de pau, estilingue, pedras na mão, como é que ele vai entrar? De repente, ele olha para o lado e quem ele vê? Um homem com uma espada desembainhada, nua, e ele pergunta àquele homem: tu és um dos nossos? Ou tu és do exército inimigo? Quem você é? E aquele homem olha para Josué e diz: eu não sou nem do teu exército, nem sou do exército de Jericó. Eu sou um príncipe do exército de Deus. Eu acabo de chegar nesse lugar. Sabe o que é que esse homem diz para Josué? Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo. Ele não está em Jerusalém, está na beira de Jericó. Segunda lição sobre altar: que santo será o lugar em que você estiver, descalço, percebendo a realidade da sua própria humanidade, no meio de uma situação completamente indefesa, em que você não tem condições de vencer. Aquele lugar é o seu altar, é o lugar santo. Quando você encontra o seu altar no meio da sua guerra, a sua vitória estará garantida. Já volto aqui, já. Estava dizendo para eles aqui, gente, que quando você é capaz de encontrar o seu altar no meio da sua guerra, a sua vitória estará garantida. É isso mesmo. Verdade. Deus estará nos lugares em que você encontrar o seu altar. Altar pode ser para você segunda-feira, terça-feira, o seu altar mais sofisticado, seu altar mais poderoso. Ele pode não acontecer no meio de um culto da igreja, pode acontecer no meio do seu culto pessoal, quando a sua humanidade estiver completamente exposta diante dos perigos da vida. Ele criou você na sua humanidade para que você aprenda a governar sobre circunstâncias improváveis. Está aí a condição em você. Vamos avançar então hoje, um bocadinho mais. Bom, aqui está meu link com o que passou. E
Aqui eu entro na mensagem de hoje, afirmando que Deus não quer o homem esvaziado da sua humanidade. O que Ele quer é um homem esvaziado do Adão caído e cheio, pleno de Cristo, o último Adão. A nossa humanidade tem sentido agora, quando nós estamos cheios da humanidade do último Adão, Jesus Cristo, e completamente esvaziados da mediocridade, da pequenez, da mentalidade do Adão caído. Tudo bem até aqui, gente? Está dando para entender? Tudo bem. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 5. Por que é que eu estou afirmando isso? Este é o maior tratado, a carta de São Paulo aos Romanos, é o maior tratado doutrinário, teológico que nós temos nas Escrituras. E olha o que Paulo reserva nesse texto do capítulo 5, versículo 14 em diante. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como pela ofensa, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse, agravasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que Paulo está dizendo? Que a humanidade que deve prevalecer sobre nós agora é a humanidade do último Adão, Jesus Cristo. Nessa humanidade os homens podem reinar em vida. Escuta, se você espera reinar em vida, só tem uma alternativa, é unir-se a Jesus. Ele é o que produz em nós a mente mais saudável que o ser humano pode obter para viver uma vida de extrema saúde. Saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, saúde relacional. A mente de Cristo é agora a possibilidade que nós alcançamos para viver a saúde projetada por Deus para toda criatura humana, envolvendo-me a mim e a você também. A morte que entrou via primeiro Adão
teve seu prazo de validade. Quando Jesus assumiu a cruz, ele terminou com um ciclo. O ciclo do primeiro Adão. Foi um Adão, o último Adão, encerrando nele um capítulo de fracasso. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Nós entramos nessa história do ressuscitado. A nossa aliança com Deus está ligada ao espírito da ressurreição. Por isso Paulo diz, se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas como ele ressuscitou, a nossa fé está ancorada no monolito da ressurreição. Você se torna poderoso quando ancora sua vida naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a nossa fé na ressurreição. Essa é a nossa identidade. Paulo chega a dizer que se eu estou identificado com a morte, eu também estou identificado com a ressurreição. Imagina, gente, nós que nos unimos a Cristo, nós perdemos o medo da morte. Alô? Para nós tanto faz, morrer ou viver. Eu só tenho muita vontade de viver se for para a glória dele, porque a minha vontade sempre é estar com Cristo. Portanto, para a vida ou para a morte, andar com Deus é a nossa alternativa. Agora tem um detalhe: quem perde o medo da morte se livra da angústia da vida. Vocês estão meio barro, meio tijolo aqui. Eu estou dizendo para eles que quem perde o medo da morte se livra da angústia da vida. Há pessoas que vivem uma vida cheia de angústia, elas não conseguem respirar, não conseguem acreditar no amanhã, mas quando você perde o medo da morte, você deixa ir embora a angústia da vida e você pode viver em paz. Aí tanto faz viver ou morrer, entende? Porque nós estamos unidos a Ele. É uma delícia andar com Cristo, a gente anda sem sobressalto. Se der certo, Ele é Senhor. E se não der certo, Ele continua sendo Senhor. Se eu entrar nessa fornalha e morrer queimado, Ele continua sendo Deus. E se Ele me poupar da fornalha, Ele também é Deus. Ele é Deus para a vida ou para a morte. E nós decidimos segui-lo para a vida ou para a morte. Para nós não tem essa diferença. Por isso a gente pode prevalecer sobre momentos hostis, sobre circunstâncias hostis, porque a nossa mente não acompanha a hostilidade do lugar. Sabe qual foi a grande vantagem de Daniel dentro da Babilônia? O corpo dele entra na Babilônia, mas a Babilônia não entra dentro dele. Estão com fome? Não jantaram? Vocês estão com fome? Não? Eu já começo a estar. Eu estou dizendo para eles que o grande lance de Daniel, o grande Daniel ultrapassa 3 dinastias. O mundo persa, o mundo babilônico, o mundo medo-persa. Lá está Daniel. Por que esse cara tem sucesso em 3 dinastias hostis a ele? É porque ele entra dentro da Babilônia e a Babilônia não entra dentro dele. Deixa eu te dizer, se você entrar no meio dos problemas e os problemas não entrarem dentro de você, você será exitoso. Mas quando você entra dentro de um problema e ele entra dentro de você, você será atormentado para todo sempre, amém. Sim, sua vida vai virar um inferno. A chave de quem anda cheio do Espírito Santo é que não cabe mais nada. Sabe? Não cabe mais nada, não cabe dor, não cabe angústia, não cabe vingança, não cabe ódio, não cabe mais nada. Você está cheio do Espírito Santo, só tem um lance, é sair dessa loucura que você se encontra. E já, um poucochito de tempo, a página vira e você vai estar no próximo capítulo para a glória e honra do nome do nosso Senhor. Muito bem, quero ler outro texto. 1 Coríntios capítulo 15. Por favor, gente. Vamos chegar lá.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes e miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos por escabelho dos seus pés. O último inimigo a ser vencido e destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz todas as coisas, que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Queridos, nós somos aqueles que se uniram a Cristo e mantêm viva, acesa a esperança da ressurreição. Jesus ressuscitou dentre os mortos, e sua ressurreição foi o selo que atestou a veracidade da nossa fé. Eu dizia domingo passado que Gênesis 3,15 tem uma sentença impressionante. Diz assim o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é a maldição sobre a serpente. E diz: da semente da mulher nascerá um. Bom, você deve pensar, como da semente da mulher? A mulher não produz a semente, então como pode da semente da mulher nascer um? É que nós estamos falando de uma linguagem metafórica, uma símile. Estamos usando uma linguagem de coisas eternas para a compreensão da natureza humana e terrena. Da semente da mulher é um fenômeno. Maria era da terra. Ela recebeu sobre ela o sopro divino. O Ruach, sopro divino. E ela gerou um homem na terra. Ela não gerou um Deus, ela gerou um homem na terra. Seu nome, Jesus. Ele é resultado de uma relação entre o sopro divino e a natureza humana, na semelhança do primeiro Adão, que sobre
o corpo da terra, Deus sopra sobre aquele barro da terra o sopro divino, tornou-se alma vivente. O segundo, quando Deus sopra, lembra, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Quando o sopro divino alcança a natureza humana de Maria, vai ser gerado o último Adão, chamado por Paulo, Jesus Cristo, de o último Adão. Essa natureza humana de Jesus, o último Adão, nasce com a finalidade do cumprimento de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele esmagará a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem. A morte de Jesus é o ferimento do seu calcanhar. Ele morre na dimensão da natureza humana. Jesus não teve catalepsia, ele morreu. Era Adão substituindo o primeiro. Era o último que substitui o primeiro. E quando ele entrega a sua vida à cruz, quando ele morre, ele vai às regiões inferiores da terra, ele vai cumprir a sentença, o pagamento da dívida está satisfeito, o justo pelos injustos. É o justo pelos injustos, é o que Paulo está falando no texto que eu acabei de ler. O cumprimento da sentença foi executado. Aí, ele vai esmagar a cabeça da serpente, que lhe feriu o calcanhar. Ao terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos. Com sua ressurreição, ele esmagou a cabeça da serpente, tirou o poder e a autoridade que enfermava a natureza humana. E todos nós que nascemos dessa experiência do último Adão, e é por isso que eu sempre sublinho aqui, gente, a experiência cristã não é resultado de um assentimento intelectual, não é resultado do convencimento da leitura de uma literatura. A experiência cristã é resultado de uma relação experiencial, é você e Deus. Se não aconteceu, paciência, vai orar, não vai orar, abra-se, não abra-se, o problema será pessoal de cada um de nós. Mas novo nascimento é resultado de uma experiência que eu tenho no meu espírito com o Espírito de Deus. Esse casamento que é feito nesse corte da antimatéria, num ambiente em que a matéria não se tornou matéria, nosso espírito é imaterial, você não toca no seu espírito, sequer toca na sua alma, você toca nas suas emoções, é a parte imaterial do nosso ser. É aqui na imaterialidade do nosso ser que o grande casamento acontece. Desculpe aqui, minha calça está caindo. Gente, desculpe aí. É aqui que o Espírito de Deus alcança o meu espírito. E aquilo que acontecia por origem do meu código genético afetado por Adão, é aqui que a minha psicose básica tem seus dias contados. É aqui que nem os loucos conseguem errar o caminho. É aqui que toda a natureza humana é resgatada pelo Espírito de Deus. É aqui que a dialética divina alcança as angústias do coração de todo ser humano. É aqui na natureza do ressurreto, porque o ressurreto é aquele que esmagou a cabeça da serpente. Todos nós que estamos amalgamados, aferrados, todos aqueles que estamos misturados com Cristo, agora temos em nós a natureza do esmagador de cabeça da serpente. Eu e você temos autoridade espiritual sobre esse planeta. Nós decidimos coisas sobre esse planeta. Isso aqui não é orgulho, não é preciosismo de crente, isso é uma realidade espiritual. Deus resgatou a autoridade humana sobre esta terra. Em Deus, em Deus, em Deus você fará proezas. Em Deus você reverterá ordens. Em Deus o caos vai gerar sua melhor oportunidade.
porque você não está no espírito do caído. Você vai ver o que ninguém está vendo, vai olhar para onde todo mundo está olhando e vai ver o que ninguém está vendo, porque a mente de Cristo prevalecerá sobre você. Enquanto está todo mundo desesperado, angustiado, com medo do próximo governo, com medo da próxima, você vai estar em paz, aproveitando as melhores oportunidades que estão destilando por aí. Negócios estão entrando dentro dessa cidade, e se você tiver uma mente lúcida, se você tiver um interior lúcido, você vai aproveitar as melhores oportunidades que já começaram a entrar dentro do estado do Maranhão. Isso não é coisa para amanhã, é coisa para agora, é coisa que está acontecendo. Agora, se você fica igual um doidinho, cara, dando de lado. Quando eu era criança, tinha uma pipa que a gente chamava raia lá, ela ficava dando de lado assim, ó. Aí tu tinha que descer, fazer um buraco para ela poder equilibrar, né? Se você é uma pipa dando de lado, esqueça. Você precisa se render a Jesus Cristo. É o ressurreto que bota a sua vida de cabeça para cima. É Ele quem muda a tua natureza caída. É Ele quem tira essa confusão de dentro de você. Esse espírito briguento, essa confusão que você... Onde você chega, vira uma confusão. Pronto, falei logo. Ninguém tem coragem de dizer, eu digo logo de uma vez. Cara, o Espírito de Cristo produz brandura. O Espírito de Cristo produz brandura nos lugares onde a gente está. A gente facilita a vida das pessoas. Entende? Chega lá um doidinho dando de lado, você bota esse cara na reta. Entende? Porque o Espírito de Cristo faz de você um orientador das mentes desbussoladas. Você acha que eu entrei no Evangelho com minha mente arrumada? Já contei para vocês, mas eu vou aproveitar o gancho aqui. Eu sofria de dissonância cognitiva. Eu não sabia juntar o A com B. Sim, era uma confusão a minha cabeça. Não foi excesso de droga, não. Eu usei até uma maconhazinha, mas não me desorientou. Não era isso, não era esse o caso. Era constituição. Eu vivia desorientado, mas quando o Espírito de Cristo entrou dentro de mim, Ele botou minha cabeça em ordem. Ele me arrumou pelo lado de dentro. Ele deu sentido para a minha vida. Entende? Assim como aconteceu comigo e com um monte de gente aqui, acontece contigo também. Agora você acha que ser cristão é para bobo? Bobo é tu que ainda não entendeu o grande mistério. Porque, querido, a nossa vida com Cristo não embobece ninguém, não emburrece ninguém, não imbeciliza ninguém. Pelo contrário, a nossa experiência com Cristo faz de nós pessoas cada vez mais espertas. O Espírito que em nós habita discerne tudo e todos, e por ninguém é discernido. Há solidez dentro de você. A fé proporciona solidez. Na verdade, as pessoas vão ficar apavoradas com você. Quando você se torna uma nova criatura, você, diante dos inseguros, você causa pavor. Meu Deus, esse cara é muito seguro. Porque quem está dentro de você é totalmente... Está tudo sempre no controle dele. Isso faz de você um cara mais seguro, uma mulher mais segura, entende? Não fica com esse negócio de ciumeira. Ciumeira é gente que não confia em si mesmo. Vou falando logo para já dar uma arrumada nesse negócio aqui. Ciúme, olha aqui, vou te falar a verdade. Ciúme é coisa carnal. Ciúme é fruto de uma alma que não confia em si mesma. Não é que não confia no outro, é que não confia em si. Mas, puf. Puf é um soco na boca do estômago, né? Puf. Mas quando você confia em você, você se torna tão seguro no leme, no timão, que o leme vai obedecer. Você vai ver tudo. Nem precisa ninguém te contar. Você vai enxergar tudo.
vai ver tudo, e será uma pessoa estável, sem crise de doidinha, ou de doidinho. Você vai viver uma vida de paz, porque o Espírito de Cristo entrou dentro de você, gerou segurança total. Estou terminando, tá bom? Eu gostaria que um dia você viesse sem pressa, viesse me visitar sem pressa. Esse negócio de, eu preciso comer uma pizza, venha já com pizza, traga sua pizza, para a gente poder... Gente, a espiritualidade da gente vai nascer aqui, no solo da vida, no chão da vida. É aqui que nós nos tornaremos mais espirituais ou menos espirituais. Eu dizia que Josué e Moisés foram desafiados a enxergar uma nova dimensão da espiritualidade. Você quer ver uma coisa? Vai estar acontecendo dentro da realidade da trincheira de cada um de nós as maiores medidas da nossa espiritualidade. Olha o que diz São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, tem marido aqui? Estão com medo. Já entendi que estão com medo. Do meu lado direito tem marido? Marido aqui do lado esquerdo, marido. Os outros não querem se comprometer, não são nada. Difícil fica, né? Difícil. Maridos, então para os maridos, para aqueles que não querem se manifestar, não querem se expor, fiquem quietinhos aí, mas ouçam. Não vai assoviar agora. Ouça. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração com vossa mulher como parte mais frágil, não mais fraca, viu? Não é mais fraca, mais frágil. Depois eu explico a diferença. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sabe que eu não entendia isso? Eu achava que a minha melhor performance de espiritualidade estava nas minhas orações. E às vezes a pia cheia de louça, a gente sem empregada, 3 crianças pequenas, eu espiritualmente dizia, vou orar. Vou orar. Segundo São Pedro, minha oração interrompida. Eu estou achando que alguém está me ouvindo, mas ninguém está me ouvindo. Entendeu? Não está para ser ouvido agora, você vai ter que escutar até o fim. Sabe, gente, viver a vida comum do lar não é dormir na mesma cama. É também, mas não é só dormir na mesma cama. Viver a vida comum do lar é educar conjuntamente. Vai falar com tua mãe. Vai falar com teu pai. Viver a vida comum do lar é educar com equilíbrio. Viver a vida comum do lar é ter responsabilidade com a conta de energia. Viver a vida comum do lar é ter cuidado com o cartão do crédito. Viver a vida comum do lar se esparrama por todas as atividades domésticas que você pode imaginar. Paulo diz, se não tem vida comum do lar, oração interrompida. Pedro. Ei, você pode achar que você está sendo espiritual, mas a oração já está interrompida. Aí você pode ter aquela sensação, eu hoje falei com Deus, mas Ele nem ouviu. Não ouviu mesmo? Ele não pode mentir. Se Ele diz que vai desligar, está desligado. Você pode pular, babá, eu vou agora fazer um jejum. Tu vai passar fome, vai fazer greve de fome, porque isso não vai mover o coração de Deus. Porque quer ver Deus responder, restaura a vida comum do lar. Restaura a vida comum do lar e você vai ver a velocidade com que suas orações possam ser respondidas.
Ah, meu Deus, eu não gosto muito desse negócio de gabinete pastoral, porque às vezes a gente diz uma coisa, né, que você me conta lá dentro, aí parece que eu estou jogando pedra, estou jogando tomate em cima de você. Se você pudesse não me procurar para esse negócio de gabinete pastoral, eu fico grato. Procura o pastor Eliel, que tem pregado menos do que eu, procura outro pastor aí, e me deixa profetizar, entendeu? Porque, cara, eu estou te falando, não tem espiritualidade se não tem paz dentro de casa. O primeiro altar que precisa ser restaurado é o altar da tua casa. Você acha que tem que, não falta um culto, mas uma confusão, uma bagunça dentro de casa. Hoje de manhã eu estava dizendo, produzindo meu desemprego, e eu não tenho nenhum problema em produzi-lo, eu vou continuar produzindo. Talvez o melhor culto que você possa prestar a Deus é o culto que você faz na praia com sua família. Aí você vem para a igreja, todo mundo contrariado, as crianças com ódio da igreja, tua mulher não suporta nem cantar, fica todo mundo de braço cruzado, você está trancado para a vida, né? Vamos adorar a Deus. Vai para o inferno, cara, vai para a praia, vai para o shopping center, pô, mas desse jeito não. É isso aí, amigo. Tu está entendendo? Glória a Deus, o que, rapaz? Tu está de enlace com o diabo, não é possível. Sabe? Pô, constrói a tua vida familiar e tem a tua oração respondida. Ah, já que o senhor falou, domingo que vem todos vamos à praia. Se vocês vão restaurar, eu nem venho domingo também. Combinamos todos? Nós marcamos um encontro para o ano que vem, se você quiser. Bispo, eu vou meter minha cara no Evangelho, eu vou decidir pelo Evangelho, eu vou decidir por Cristo, eu vou viver por Cristo, eu vou meter minha cara esse ano. Todos nós abortamos esse lugar aqui. Vamos dar sopa para mendigo, vamos criar lugar, vamos chamar o pessoal que vem aí da Venezuela para habitar aqui dentro, vamos fazer uma loucura. Eu topo, mas você vai ter que meter a cara no Evangelho, vai ter que viver o Evangelho, entende? Aí não tem problema de eu ficar desempregado. Eu moro aqui dentro, junto com o pessoal exilado. Entende, cara? Eu só estou aqui para ajudar você, mas não quero ser muleta para você a vida toda. Por enquanto que você está com o pé mancando, eu posso ser. Mas, cara, corrige esse negócio desse pé logo de uma vez. Sabe? Não posso ficar ensinando crente a ser crente a vida inteira, não é possível. Vocês têm que me liberar para a vida, eu tenho coisas para fazer. Oh, meu Deus do céu. Vida como um do lar. Olha a loucura, eu vou terminar com esse texto, já está na minha hora. Mas olha essa loucura, 1 João 4,20. Sublinha esse texto aí, cara, ó, passa uma régua assim por baixo, pega esse lápis de olho da madame que está do teu lado, sublinha, faz alguma coisa aí. 1 João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Senhor, eu te amo. Voz de espiritual aí, senhor. Ok, Equio, é com Equio. Amantíssimo Deus e eterno Pai que está nos céus, eu te amo de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com toda a minha mente, mente, como mente, e como mente. São João está dizendo que mentiroso é aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão. Quer provar que ama a Deus? Ame seu irmão. É difícil? Muito difícil. Mas quem ama a Deus, ama seu irmão. Fica com esse coração cheio de ódio, vai ter um câncer no fígado já. Profetizando? Quase. Porque é inevitável, cara. Sabe? O rancor, o ódio que você carrega, as dores que você vai carregando e transferindo capítulo por capítulo, dia após dia, isso vai estragando você por dentro. Querido, seja curado essa noite. Olha, essa noite nós vamos ter um encontro com o corpo e o sangue do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, há pessoas aqui que precisam ser curadas no seu corpo. Escuta o que eu estou te dizendo. Digo
pelo Senhor, digo pelo Senhor, pelo Espírito que em mim habita. Essa noite é noite de você ser curado no seu corpo. É a noite em que Deus entra dentro de você e vai tocar nas suas células, sarar você por dentro. Você vai dar o testemunho no próximo primeiro domingo do que aconteceu essa noite com você. Tuas células vão ser saradas essa noite, porque você vai botar fora toda essa dor que está dentro de você, porque aquele que fez de você mais do que vencedor, habita abundantemente dentro de você, de formas que o corpo é aquele que sabe. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Eu vou ressuscitar no último dia. Tem a vida eterna, saúde eterna, paz eterna, vida eterna dentro de você. Quem come do corpo e bebe do sangue tem vida eterna. Essa noite é noite de cura. Concentre-se no que eu estou te dizendo. Há células suas que precisam ser mortas antes que elas matem você. Elas estão espalhadas, adoecendo você. É o ódio, é o rancor, é a ira. Se você ama a Deus de verdade, ame teu irmão. Ele não pode pagar essa fatura. Todo mal causado a você não tem como reparar. Só tem um jeito, fazer como Jesus fez: rasgar um escrito de dívida que é contra você. Eu fiquei curado. Eu vou te contar essa experiência pela 1000ª vez. Havia um homem que me devia dinheiro, era $30 mil. Era dinheiro que para mim era muito impactante. Financeiramente, $30 mil ainda é muito dinheiro para mim, muito. E eu era pastor da igreja que esse caboclo era membro. Então, ele sentava bem na frente, ele olhava para mim, todo culto ele ria. E eu odiava todo culto. Sim, não tinha uma satisfação, não tinha uma conversa, não tinha espere aí. Era uma dívida que nem justificada era. E eu odiava todo domingo. Um dia eu fui orar e disse: Deus, entra nessa causa, porque é um valor que me faz falta. Você acredita que Deus fala? De muitas maneiras, né? De muitas maneiras. Eu, no meio daquela oração, tive uma certeza: Deus falou comigo. E Deus me disse: você vai gastar no hospital muito mais do que $30 mil se você continuar odiando, porque você vai adoecer. Perdoa, é mais barato do que a dívida do hospital. Eu entendi. Assim, quando Deus fala: você está insistindo comigo, eu entendi. Disse: Deus, eu vou perdoá-lo. Chamei o cara para uma conversa lá no meu escritório. Ele sentou. Eu disse: meu filho, deixa eu te dizer, eu te odeio todo domingo, mas não posso fazer nada. Eu sou teu pastor, tu és minha ovelha, tu dá 3 de mim, não posso nem te agredir, mas eu te odeio todo domingo. Mas hoje eu paro de te odiar. A partir de hoje, filho, tu não me deve 1 centavo mais da dívida que você tem comigo. Você pode cantar, rir, assoviar, você pode estar livre, porque a partir de agora você não me deve 1 centavo mais. Sabe o que aconteceu? Eu ganhei muitas vezes mais $30 mil. Aquele dinheiro não fez falta. Na minha contabilidade, não. Melhor de tudo é que eu não fui para o hospital. Melhor de tudo é que eu não tive nenhum problema mais com minha saúde, nem pressão alta. Melhor de tudo é que eu tive paz. Porque naquele dia eu tinha certeza, olhando para ele, eu sabia que ele queria me pagar, mas ele não podia. Essa pessoa que você prende dentro de você, ela não pode te pagar,
Moralmente ela não tem como te pagar. Eticamente ela não tem como te pagar. Emocionalmente é uma fatura muito alta. O mal já foi bastante. Então solta. Anda no modelo de Jesus. No modelo de Jesus, espiritualidade e humanidade andam juntos. No modelo de Jesus é soltai e soltar-vos-ão. Na medida que eu solto, eu sou solto. Tem um amigo aqui que tem um parente que ele tem um viveiro do tamanho dessa casa. E um dia nós fomos lá, na casa do primo desse meu amigo. Chegando lá, ele começou a exibir os passarinhos dele. Aquele ali custa não sei quantos dólares, aquele lá não sei quantos dólares. Cara, o cara tem um bocado de dólar dentro daquele. Aí eu olhei para aquilo e perguntei a ele, qual foi a última vez que tu tirou férias? Ele disse, férias como que eu vou tirar férias com esse passarinho aqui? Eu disse, quem é que está preso? É tu ou o passarinho? Sabe, gente, na medida que a gente prende, a gente fica preso. Acho que vocês não escutaram, eles me deram mais atenção, eu vou para cá agora. Na medida que você prende, é você que fica preso. Tem umas quebretes que entram na vida da gente que a gente não consegue soltar mais. Aquelas piriguetes que... Solta essa desgraça logo de uma vez, cara. Isso não tem futuro, isso vai matar você. Entendeu? Não, eu não largo. Então vai para o inferno com a piriguete também. Que é o jeito que tem. Ou tu solta, cara, dá um salto de qualidade, entendeu? Eita, sai para lá, Maria Madalena. Né? Estou livre. Sabe, os teus poros vão agradecer, você vai ficar mais jovem. Mais bonito, a pele vai agradecer. Tá ficando com a cara encruada, parece um maracujá de gaveta. Larga essa desgraça, cara, fique bonita, né? Sorria. Teu cabelo vai brilhar, teus olhos vão brilhar. Você será uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura. Enxerga a vida de outra dimensão. Não fica bobo, não fica bobo. Não fica velho antes da hora. É o salto que você tem que dar para Cristo. Agora, precisa estar disposto a morrer. Para a natureza adâmica, vingativa, pequena, tacanha, medíocre. Tem que abominar a mediocridade. Tem que amar a grandeza de Cristo. Tem que superar essa coisa de gente pequena. Porque em Cristo você se torna gente grande. Não, se eu fosse você, eu batia a palma, era agora. Agora que é a hora. Entendeu? Agora que é a hora. Porque, cara, em Adão você é gente miúda, gente pequena, recalcada, azeda. Uma velha, toda encruada. Mas em Cristo não, cara. Você fica mais sererepe, entendeu? Fica mais espertinho, mais espertinha. A presença de Cristo traz luz. Lembra daquela velha canção que meu avô cantava? Era 5 horas da manhã, meu avô era assim, ele introjetava o evangelho na gente às 5 da manhã, aquela coisa de lavagem cerebral. 5 horas da manhã ele pegava o violão e ia lá para o terraço, deixa a luz do céu entrar. Bem-te-vi, lembra disso aí? Deixa a luz do céu entrar. Uhul! Do meu coração. Que doideira, rapaz. E entra, e sabe o que acontece? Pode estar escuridão e treva no lugar em que você estiver, você vai enxergar cada vez melhor. Eu vim ouvindo um balanço do nosso falecido irmão Tim Maia. Sim, estão rindo por quê? Estão discriminando o nosso irmão Tim Maia? Tim Maia, quando se enveredou pelo Universo em Desencanto, ele criou umas canções intrigantes, né? E uma delas eu vinha ouvindo, na verdade, eu vinha ouvindo a Rádio Senado, viu, irmão? Aquele demônio tocou Tim Maia lá. Para que foi tocar aquele demônio? O demônio. Ele dizia que... Que beleza.
Vocês conhecem o corinho? Vocês conhecem o corinho, igual a mim, conhece o corinho. Nessa canção, ele fala que no meio da escuridão você vai enxergar melhor. Bom, essa foi a experiência dele. A nossa experiência com Jesus, professor, é que quanto mais escuro for o ambiente, mais clara é a nossa percepção. Você não precisa ter medo de escuridão. Quem tem medo de escuridão é quem vem do Egito, que não sabe para onde vai se perder no meio da escuridão. Mas nós que temos como destino Canaã, quanto mais escuro for o ambiente, mais intensa é a luz que entrou dentro de você. Nós temos uma luz que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Deixa a luz entrar. Agora, preciso ter peito para andar com Jesus. Não é para colocar um negócio de um colar pendurado no pescoço. Aí todo mundo tem pescoço para isso. Mas para andar com Jesus tem que ter peito, peito de remador. Eu quero desafiar você a romper com todos os preconceitos da fé. A amar Jesus não pela ótica estreita da religião, mas para mergulhar no Evangelho. Sem o preconceito já estabelecido por religiões caducas, inoperantes por causa do engessamento que elas produzem, sem institucionalizações, mas dá um salto para dentro de Jesus. Amar a Jesus de todo o seu coração, que seja Ele, Jesus, e o Evangelho a base da tua leitura para a vida. Eu desafio você essa noite a caminhar com Jesus, a abrir seu coração e deixar Ele entrar pela porta, entrar dentro de você, fazer morada na sua vida.